E a gente trouxe para a noite de hoje, para a nossa meditação, um tema que eu acho bastante relevante: caridade moral e caridade material, né? A gente trabalhar um pouco isso, diante de um mundo assim, tão conturbado que a gente está vendo, né? De repente a gente começar a aclarar um pouco as nossas ideias para esse sentimento, para essa nobreza, que é essa virtude, né? Que é a caridade. Então vamos lá. Significado de caridade. Eu sempre gosto de começar sempre passando, né? Fui lá no dicionário para ver o que significa mesmo. Disposição para ajudar o próximo, tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade. Interessante essa conotação, essa definição de caridade no dicionário. E aí, como a gente sempre faz um contraponto, aí eu fui ver caridade, como entendia Paulo de Tarso, que é bem mais abrangente. E ele colocou: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou símbolo que retine. E eu fui ver, o que é símbolo, né? Aqui que retine. Daí eu fui ver, é aquele prato, quando a gente costumo muito, às vezes eu até brinco assim, na minha infância, quando a gente ia nas festas do Divino Espírito Santo, uma coisa, né? Na minha infância, isso vai. Então tinha aquelas bandas que sempre tocavam, né? Lá vem a praça, o mesmo, tudo. Daqui a pouco tinha um momento lá que eles tocavam a música, um lá atrás chegava e dava aqueles pratos. Então aquilo ali é o símbolo. Então ele diz que retine. Por que retine? Se ele fizesse, não serve. Eles davam uma batida e é uma batida meia seca. Pá! E pronto. Então ele está dizendo, então teria que ser esse o símbolo que ele quer se referindo, né? Teria que estar nessa conotação. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade. A fé, a esperança e a caridade, destas três, porém, a maior delas é a caridade. E eu vendo isso aqui, eu me lembrei. Daí eu digo assim, o Chico, bem que se encaixaria quase tudo isso aqui. Até, inclusive, não transportar montanha, mas o Chico, ele chegou uma vez, ele tinha um carreirinho de formiga e estava atrapalhando o caminho. O Chico fez, até isso ele conseguia fazer. Ele fez umas orações e tudo, pois não é que elas pegaram e mudaram os caminhos, começaram a mudar a direção e tudo. E aí eu estava vendo aqui, o Chico, né, ele tinha quase tudo isso aqui assim, né, da ciência, ele entendia tudo, ele já vivia mais no plano espiritual que no plano material, né, conhecia todos os... nós em si, né, ele nos conhecia intimamente tudo. Mas o Chico tinha muito disso, caridade. E ele fazia com muita propriedade. Ele gostava por demais de poder estar participando, sopão, né, de entregar agasalho, de fazer, estar sempre usando, olhando tudo isso aqui. Então vejam, né, que ele está dizendo aqui assim, ó, né, o que Paulo de Tarso estava dizendo. Teria que ter muito mais, não só simplesmente o simples ato de doar, mas de ser. A caridade é ser, é intrínseca, está dentro de cada um de nós. Depois a gente vai ver aqui, ó. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Né? Como é que Jesus entendia caridade? E aí a resposta, eu gravei porque botava assim, é BIP.
benevolência para com todos, indulgência para com o próximo e o perdão das ofensas. Vejam como o próprio Cristo, atrás, já tinha essa visão, né? Bem clara, bem nítida, para nós usarmos no nosso cotidiano. Benevolência para com todos. Diferentes de benevolência para beneficência. Benevolência é quando você se predispõe a orar pelas pessoas, a botar vamos botar na nossa oração, botar no nosso caderno de prece, a orar, né? Porque em muitos momentos você vai usar a benevolência e não a beneficência. Benevolência é nesse sentido. A beneficência é naquele sentido de você arregaçar manga mesmo, dizer assim, agora eu vou começar, vou trabalhar mesmo, eu vou visitar um asilo, vou pessoas acamadas, trabalhar, fazer sopão, vou fazer, arregaçar manga mesmo. Esse já é beneficência, é trabalhar, é arregaçar as mangas. Não que a benevolência não seja coisa ótima, muito boa. Tanto que a gente aqui está praticando a benevolência. Porque quando nós estamos aqui, vamos orar, vamos botar o nome das pessoas aqui, a gente não pode fazer muito mais do que isso, em muitas situações. E eu sempre coloco uma situação que a benevolência é muito mais importante que a beneficência, até porque a gente não pode nem praticar ela. Porque muitas das vezes você está passando num determinado local, vê um acidente, ou uma pessoa que está passando por uma dificuldade, ou uma pessoa lá que está passando frio, coisa, e você está dentro de um ônibus e tudo, está no seu horário de trabalho e tudo. Muitas das vezes você não tem nem como ajudar aquela pessoa ali, mas você faz uma oração. Você se tocou com aquele quadro, com aquela situação. Então você faz. Você não pode fazer, mas com certeza você foi o dispositivo para que outra pessoa venha e faça. Talvez até aquela pessoa ia passar por um outro caminho, mas com a sua oração e a sua força de vontade de querer que aquela pessoa, né, pudesse ser auxiliada, alguém mudou a trajetória, foi lá e fez. Não foi você exatamente que fez, mas foi parte. Então vejam que a caridade, né, nesse sentido, ela está intrínseca, ela está na pessoa. Você despertou para aquilo. Você, né, olhou e se comoveu com aquilo e tudo. Então, é muito disso. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não consigo fazer caridade. Caridade é para quem tem, se eu tivesse bastante dinheiro, eu ia fazer creche, né, eu ia dar sopão, eu ia comprar cesta básica para ajudar todo mundo, eu ia fazer. Muitas das vezes a gente ia estar caindo igual nessa aqui de Paulo, quando ele diz, você está se doando, está doando, mas de você, muito pouco. E aí? Entende? Então, fundamental é isso, é dentro de você. Muitas das vezes, uma palavra amiga que você dá, né? Um conselho, ajudar alguém a atravessar uma rua que está passando por dificuldade, uma necessidade e tudo, e você faz muito mais do que muitas vezes dar um caminhão de compras para uma determinada pessoa. Porque muitas das vezes aquela conversa que você fez, você salvou uma pessoa, de repente, cometeu suicídio. Ou de fazer alguma coisa nesse sentido. Olha a importância. Então, caridade não é só no sentido material. E ele está dizendo aqui, vai se aprofundar um pouco mais a caridade material e a moral, que é nesse sentido. O amor e a caridade são os complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E aqui, como eu fiz essa colocação, Madre Teresa de Calcutá também fazia. Ela dizia assim, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Interessante. De Madre Teresa de Calcutá. E essa ninguém tem nenhuma dúvida do que ela fez por todos aqueles mais necessitados. Uma pessoa que largou, né, convento lá, porque ela queria participar mais. Pediu permissão e montou uma casa para ajudar pessoas necessitadas. Mas quem que ela ajudava? Eram aquelas pessoas que estavam alheias à sociedade, aquelas pessoas que rejeitavam
Ninguém queria mais. Pessoas que tinham lepra, e naquela época não tinha cura, o que eles faziam? Pessoa dentro de casa que tinha lepra, eles pegavam, ou levavam para o vale dos leprosos, ou muitas das vezes botavam na rua. E lá ficavam. Não tinha mais convívio social. Não existia mais esse convívio familiar. A pessoa estava condenada mesmo a morrer sozinha lá e pronto, acabou-se. Era isso que acontecia com quem pegava a lepra, principalmente. Mas Madre Teresa de Calcutá não tinha isso com ela. Ela passava, quando ela via, ela montou um galpão enorme para acolher essas pessoas, botava lá dentro. E ela passava, quando ela ia no centro da cidade de Calcutá, fazer compras, mantimentos para o galpão, muitas vezes ela ia dentro do ônibus, ela olhava, de repente ela olhava e via uma pessoa lá, dessas que a gente está falando, que eles botavam na rua e tudo. Ela só chegava lá, botava as coisas tudo, pegava um carrinho que ela tinha, uma coisa lá, pegava mais uma pessoa que trabalhavam com ela, e ia lá recolher aquele irmãozinho. Chegava lá, perguntava, recolhia, botava lá dentro, dava toda a atenção, todo o carinho, Ele ia morrer? Com certeza sim, quase certo. Mas o que ela dizia? Ele vai morrer? Morrer com dignidade, morrer como irmão, dar todo o atendimento, dar o carinho, dar o afeto. E isso ela fazia. Ela fazia direto. Teve uma das suas colaboradoras que estavam junto com ela e perguntou para ela: irmã, como é que você entende para que essas pessoas, para você, o que elas são? São meus irmãos. Eles são a extensão de mim. Então ela tinha todo ele da mesma forma, do mesmo jeito. Ela nunca teve distinção. E ela fazia isso com muito carinho, com muito amor. Vejam que, na época até, a rainha, a princesa Diana, teve uma época que ela chegou para a Madre Teresa e pediu para enganjar na corrente. Ela queria trabalhar com a Madre Teresa de Calcutá. E aí a Madre Teresa de Calcutá olhou para ela e disse: não, minha irmã, eu sei que é nobre o seu sentimento, eu sei que é muito valioso, mas onde você está é mais importante para nós do que aqui. Tenhas a certeza. Por quê? Porque lá ela estava entrando na nobreza e tudo, mas ela conseguia muita coisa para eles. Doação, conseguia muito alimento, roupas e coisas, né? Tudo que eles precisavam, ela sempre dava um jeito para conseguir. Mas veio que ela queria enganjar, queria entrar num esquema para trabalhar junto com a irmã. E ela disse: não, você aí é mais importante para nós. Tanto que quando as duas desencarnaram no plano espiritual, se reencontraram. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Não tem aquele negócio de dizer assim: eu sou melhor que tu é melhor que eu. E dentro desse esquema, eu tenho uma colega minha que trabalhava lá no Centro Espírita Bezerra, onde ela foi em Florianópolis, na casa lá na Praça 15, e ela passando assim na frente, de repente ela viu uma mãe com a criança no colo, pedindo esmola. Isso marcou bastante quando ela falou isso pra gente. Aí ela pegou, parou e começou a conversar com ela. Antes. Qual é a idade da criança? Aí ela falou o que estava precisando e tudo. Daqui a pouco, até me arrepio, a moça que estava ali assim começou a chorar. Por que você está chorando? Aí ela assim:
Eu estou chorando porque normalmente todo mundo que passa por aqui não vê, olha, só pega, dá um dinheirinho ou dá alguma coisinha e se afasta. Parece que a gente tem alguma coisa, parece que a gente é doente, alguma coisa. E a senhora parou para conversar comigo. Ninguém faz isso. E ela perguntou onde ela morava, o que ela precisava. E aí depois, na semana seguinte, ela foi na casa dela, levou uns mantimentos, levou tudo. E a alegria dessa pessoa. Então vejam a diferença, né? De doação, de dar esmola e de olhar, como ele está dizendo aqui, a pessoa igual. Ela não viu diferença, né? Porque a gente sempre se acha superior. Ó, aqui, ó. De preferência, né? Se pudesse, se tiver o cestinho, bota lá dentro do cestinho, nem toca na pessoa, e né? Mantém uma certa distância. Não é para ser assim, como ele bem colocou, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, na página 218 do capítulo 13, ali está, caridade material e caridade moral. Amemo-nos uns aos outros, façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerrados nesses dois preceitos, né? De amarmos uns aos outros e que façamos pelos outros o que gostaríamos que nos fizessem os outros, né? Se fosse observado esse mundo, todos seriam felizes. Não mais ódio, nem ressentimento. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E a gente sabe quantas pessoas. Tinha uma família, até de Florianópolis, uma família bem distinta, e eles tinham sempre, eles botavam uma mesa enorme, a mesa era grande mesmo, 15, 20 pessoas a mesa assim. Mas à medida que foram casando, filhos, coisa, todo mundo foi saindo e a casa foi ficando. Mas eles mantinham uma tradição de servir a mesa completa. No final das contas, tinha 2 pessoas só o casal, de idade e tudo, mas eles montavam. A pessoa me falou, uma pessoa que trabalhava na casa dessas pessoas falou. Eu disse, mas por que isso? Não, eles diziam que era fartura, e não era para deixar de fazer, de perder esse rito. Vamos botar até um ritual, essa atitude. Então eles pegavam e faziam aquela mesa. Eles comiam um pouquinho e tal, depois tiravam tudo, e eu disse, e aquela comida ali? Muitas das vezes, alguns funcionários levavam tudo, muitas vezes alguma coisa ia fora. Eu digo, meu Deus, mas que mentalidade. E era essa atitude. E eles faziam isso. Não tinham, claro, mas eram pessoas que tinham um poder aquisitivo, mas esbanjando. Então, está dizendo aqui, ó, muitas das vezes do supérfluo do rico, quantos pobres, né, poderiam se alimentar. E isso era comum. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnado. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. Porquanto, não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. E Sócrates tinha uma frase bastante interessante. Não penses mal do que procedem mal. Pense que somente estão equivocados. Interessante isso. Por quê? Porque são pessoas que hoje, e a gente sabe disso, que todos nós seremos felizes. Isso está destinado, porque Deus nos criou para a felicidade no tempo. Agora, cabe a cada um de nós diminuir esse tempo, né, para nós sermos felizes. Então, o que ele está querendo dizer é que vai ter um dia que aquelas pessoas que estão procedendo mal hoje vão cair na realidade, vão entender o que estão fazendo e vão ser melhores. Tanto que perguntaram para Chico, Chico, você tem inimigo? Foi um repórter. Você tem inimigo? Aí Chico pensou, não. Apenas tenho amigos distantes. Interessante essa resposta. Apenas tenho amigos distantes.
Por quê? Porque ele entende também, como Sócrates, de que lá na frente todo mundo vai se despertar. O maior bandido hoje vai ser santo amanhã. Amanhã mais longe, mas vai ser um santo. Porque tudo que Deus fez é perfeito. E só cabe a nós. Nós vamos indo em busca dessa perfeição. Então, que a gente tenha bastante isso. Essa caridade amoral não deve criar dificuldade a outra, a caridade material. Tendes, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Isso é interessante aqui assim, quem fala é a irmã Rosário. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E olha só o que é que ela diz aqui. Não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de que o que já vos tenho dito, tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, já no plano espiritual ela falando, a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Olha só que bacana. Ela, no plano aqui, material, ela teve a oportunidade, ainda bem que ela teve esse despertar, de poder ajudar, de poder auxiliar, de dar alguma atenção e tudo. Mas só que era um espírito elevado. Não é porque está uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que anda com roupas, coisas. Não cabe nós julgarmos. E ele era um espírito mais elevado do que essa pessoa que ela está falando agora. Lembrai-vos de que disse Jesus, todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Pensai nos que sofrem e orai. Haroldo Dutra Dias, ele tinha uma atitude que eu achei bastante interessante quando ele dizia assim, nunca deixe de ajudar. Faça sempre o bem. Principalmente pelas pessoas mais necessitadas. Porque todos nós, sem exceção, temos o nosso anjo de guarda. Protetores, espíritos simpáticos, bons espíritos, muitas das vezes nos acompanham, à medida que a gente vai fazendo. Então, se você ajudar uma pessoa que está passando por uma certa dificuldade, você ajudou ela, mas você criou a simpatia do seu protetor, do seu anjo de guarda, e muitas das vezes de uma mãezinha que já está numa situação boa, daquela criatura, ou um tio, um avô. Então você ajuda uma pessoa daquela. Daqui a pouco você ajuda outra pessoa e vai ajudando. Olha a legião de espíritos que você está regimentando no plano espiritual para olhar por você. Você passando por uma certa dificuldade, por uma situação de sofrimento ou de desespero, situação de dificuldade mesmo, eles vão dizer, opa, agora é o nosso momento de ajudar ele. Vamos ajudar. Ele ajudou o meu filho, ou ele ajudou o meu pupilo, ele ajudou aquela pessoa ali, agora é o nosso momento. Então, é uma coisa até de raciocínio lógico. Quanto mais eu ajudar as pessoas, a tendência é eu receber. E isso é bem claramente, Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Eu sempre digo, a verdadeira caridade, e está aqui, está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que é o antagonismo do orgulho e do egoísmo. Por quê? Porque a caridade, ela é altruísta, ou seja, quanto mais os outros eu fizer feliz, mais eu vou ser feliz. E não o contrário. Eu quero só pensar em mim, eu vou ser feliz. Se eu puder comprar um carrão, ter a minha boa casa, ter coisa. Isso exploda os outros. Isso é altruísta. Ser altruísta é o contrário.
É eu pensar no próximo, não que eu não possa ter, não que eu não possa, né, ter uma boa casa, um bom carro, nada disso. Mas não é depositar nisso a minha felicidade. Até porque muitas das pessoas que têm quase tudo isso, vão ver lá no fundo e dizem assim, a minha vida é uma vida vazia. Tem tudo isso aí, mas é uma vida vazia. Não confio em ninguém, porque todo mundo está do meu lado, ele já está achando que todo mundo é interesseiro, porque está pensando no meu dinheiro, está pensando em ter tirar vantagem. Então as pessoas não se sentem felizes. Agora, quando você faz para os outros e se sente feliz com a felicidade do teu próximo, tenha certeza, essa é a verdadeira felicidade, como diz Jesus. Fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho. Então, é isso que devemos trabalhar no nosso cotidiano. Olharmos o nosso próximo como a nós mesmos. Como disse aqui em determinado momento, se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, não iria haver essas guerras que a gente está vendo aí, que muitas das vezes irrita a gente até, porque tem hora que a gente olha ali assim, daqui a pouco, estão negociando, já está tendo uma paz, não sei o que, daqui a pouco vai lá, bum, solta uma bomba lá, matou não sei quantos, atingiu uma escola, atingiu um hospital, não sei quantos idosos, não sei quantas crianças mataram e tudo. Mas porque estava no caminho, não sei o que e tal. Puxa vida, e às vezes é por causa de 2, 3 cabeças que tem lá que está aí, que não gosta daquele grupo, daquele não sei o que, e eles pegam o uso todo para poder atirar. Então ele está dizendo aqui, e o próprio Evangelho nos diz, enquanto derramados uma gota de sangue sequer, tiver soltando uma gota de sangue por conta de egoísmo, de orgulho, dessas vaidades, dessas coisas, nós não estaremos desenvolvendo um planeta estaremos ainda vivendo um planeta de prova e expiação, para passar um planeta de regeneração e para um planeta feliz. Para isso, não vai ter que ter nenhum desse tipo de sentimento, de querermos olhar o nosso próximo de cima para baixo. Não. Muito pelo contrário, como ele disse aqui, igual. Todos somos iguais. Não tem isso. Então é isso que devemos trabalhar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sermos felizes é olharmos o nosso próximo feliz. É sermos o instrumento, é sermos o motivador, é sermos o algo mais para aquelas pessoas que vivem na dificuldade, mas que a gente pode dar uma mão, pode ajudar e fazer. Porque a felicidade está aí. É eu fazer o outro feliz. É eu procurar fazer com que o outro se sinta bem, se sinta realizado. Aí eu vou me realizar também. Essa é a verdadeira felicidade. Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. Espero que a gente tenha deixado um material, pelo menos para a nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a boa sintonia que a gente aqui recebe. Que Deus abençoe e fiquem com Deus.